Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Uma alegria poder trazer uma mensagem mais uma vez para vocês. Um grande abraço da IPI de Cambé, toda a IPI de Castelo Branco. Fico feliz de estarmos juntos e podermos meditar sobre um tema de extrema relevância, que é o estudo que vocês estão tendo já há algumas semanas, por uma experiência maravilhosa através de uma vida de oração, né? Eu quero falar com os irmãos já meditaram sobre algumas passagens onde o Senhor faz milagres, né? Nós temos muitos milagres na Bíblia, o Senhor multiplicando pães, peixes, o Senhor curando, o Senhor dando vista aos cegos, fazendo o coxo andar, ressuscitando mortos. O Senhor operou grandes coisas na vida do seu povo. O Senhor, Deus libertando o seu povo do cativeiro, o Senhor fazendo atravessar o mar se abrir, Deus fazendo grandes coisas desde o princípio até os dias de hoje, e continuará fazendo, porque Ele é Deus que não muda. A imutabilidade, a capacidade de não mudar, ser o mesmo ser, o eu sou, ela é um dos atributos de Deus. E eu quero pensar num texto, está em 1 João, capítulo 5, do verso 13 ao verso 15. 1 João, capítulo 5, do verso 13 ao verso 15. E ele diz assim o texto: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que vem sobre nós a toda manhã. Pedimos que o Senhor possa nos iluminar, nos abençoar, nos dar sabedoria e discernimento sobre os Teus mandamentos, Pai. Gratos somos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vimos João trazendo uma declaração logo no início, que ela é muito impactante e muito significativa, e ela deve dar um sentido muito especial às nossas vidas nessa vida. Ele diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Veja bem, a palavra do Senhor está dizendo: eu estou lhe escrevendo para que vocês possam compreender que você tem a vida eterna. Que você tem a vida eterna. E essa é uma declaração maravilhosa. Essa é uma declaração maravilhosa. Será que nós temos um entendimento da preciosidade desta promessa do Senhor, desta palavra do Senhor, onde nos é dada a vida eterna? Vós tendes a vida eterna. É o que está dizendo a palavra do Senhor. E você, ao crermos em Cristo Jesus, no Cristo ressurreto, aquele que foi à cruz, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a vida eterna. Às vezes nos apegamos tanto às coisas deste mundo e esquecemos que o melhor ainda está por vir. Nós viveremos eternamente com o Senhor, diante dele, e a sua presença nos bastará. Essa compreensão é que nos faz entendermos a nossa forma de vida aqui, até que o Senhor venha e busque a sua noiva. Nós recebemos através da misericórdia e da graça do Pai uma vida sem começo e sem fim, que é a vida eterna. É a vida eterna. Nós viveremos eternamente com o Senhor. O pecado tentou nos tirar isso, mas o Senhor enviou o seu Filho único para morrer em nosso lugar, ressuscitar, pagou o preço e devolveu
a vida eterna, que é a promessa do Senhor. Claro que para que nós tenhamos a vida eterna, a palavra nos diz, e esta é a confiança que temos para com Ele. É preciso confiar no Senhor, é preciso acreditar que Ele é Deus, é preciso acreditar que Ele fará o que Ele diz. E Ele diz assim na sequência, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. É maravilhoso saber que Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração. Deus ouve a nossa oração. Mesmo quando estamos cansados, e a nossa oração não é aquela oração que às vezes nós temos como padrão, cheia de empolgação, mas às vezes uma oração de uma pessoa cansada, né? Uma pessoa que tem passado por dificuldade. Quando passamos por dificuldade, nós oramos, nós dizemos ao Senhor, Senhor, estou cansado e nem consigo orar. Esta é uma oração. A oração é a conversa com o Senhor. Para que nós possamos viver experiências maravilhosas, nós precisamos desconstruir alguns conceitos que são criados. Às vezes nós pegamos a forma de oração da outra pessoa como um padrão para a minha vida. Você não conversa da mesma maneira com as pessoas. Deus também se relaciona de forma diferente, nos tratando de forma igual, mas conversa de forma diferente com cada um de nós. Nós temos jeitos diferentes de estarmos na presença do Senhor. E o Senhor diz que ouve todas as orações. Ele ouve. Ele fala assim, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa, Ele nos ouve. Então Deus ouve. Ele, diferente de outros deuses que têm ouvido e não ouve, tem olhos e não vê. Deus ouve a nossa oração. Segundo a Crônicas diz, o livro de Crônicas diz que o Senhor tem os seus ouvidos atentos, os seus olhos abertos à oração que se fizer neste lugar. Quando você para orar, essa é a palavra do Senhor, que os ouvidos estão atentos e os olhos estão abertos para a oração que você fizer. O Senhor ouve. Então, como fica o texto de Romanos 8, 24 a 26, quando ele diz assim, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Linda declaração. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Aí ouça bem, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas não sabemos o que havemos de pedir como convém. E ele disse antes que se pedirmos alguma coisa, o Senhor nos ouve. Mas não havemos de pedir como convém. Se nós olhamos esses dois textos, o 1 João está dizendo que se nós pedirmos, nós temos a certeza de que Deus nos ouve. Porém, em Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo que nós não sabemos orar como convém. Alguém poderia dizer, ele me ouve, mas eu não sei orar. Uma coisa ou outra, parece que há uma contradição, e uma certeza existe, não há contradição na Bíblia. Não há contradição na Bíblia. Então, os dois textos trazem uma verdade. Então, onde que está a reflexão que eu gostaria de fazer com os queridos? Existe uma oração eficaz e existe uma oração ineficaz. Existe uma oração, a Bíblia nos diz que não sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo intercede por nós.
A nossa oração, sem a intercessão do Espírito Santo, sem a intervenção do Espírito Santo, ela é uma oração ineficaz. Mas quando nós temos a interferência do Espírito Santo, a intercessão dele, o intermédio dele, porque Cristo foi junto ao Pai, deixou o Espírito para conosco, esta é uma oração eficaz que nos traz experiências maravilhosas. E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. Existe uma oração ineficaz, mas existe uma oração eficaz. Uma oração, e eu quero ser muito breve, na oração ineficaz, para que nós nos atenhamos ao próprio texto onde nos mostra como é a oração eficaz. O que seria uma oração ineficaz? Primeiro, uma ideia que muitos têm: orar acreditando que o Senhor tem obrigação de nos atender. Há pessoas que dizem: exija de Deus, peça a Deus, Ele tem que nos atender. Não, eu não posso ter esse pensamento. Esse pensamento, ele é ineficaz. O Senhor, ele não é obrigado. Ele é o próprio Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem prazer em nos atender, mas Ele é o Senhor, não nós. Uma oração ineficaz é orar acreditando que o Senhor deve satisfazer os nossos desejos circunstanciais. Olhamos para as circunstâncias e desejamos: Senhor, muda as circunstâncias. Mas Deus olha para nós e às vezes Ele está dizendo: eu não quero mudar as circunstâncias, eu quero mudar você em meio às circunstâncias. Queremos que todas as dificuldades se afastem de nós é não entendermos que o Evangelho é o Evangelho da cruz. O Evangelho também traz sofrimento. Ele traz a vitória, a vida eterna. Mas nós também passaremos por deserto. Nós também passaremos. A Bíblia fala assim: cada um, aqueles que querem me seguir, tome a sua cruz e siga. Uma oração ineficaz é ficar dizendo que as circunstâncias devem aparecer, quando Deus está dizendo assim: eu quero te fortalecer para que você possa ir além das circunstâncias. Uma oração ineficaz é orar por prosperidade quando não se sabe o que é prosperidade. As pessoas imaginam que prosperidade é acumular riquezas. E a Bíblia diz aquele homem que estava com uma grande colheita e disse ao outro: olha, vou construir mais um celeiro, porque muito tenho a colher. E a palavra do Senhor diz assim: tolo, ainda hoje pedirei a tua alma. Prosperidade não é um acúmulo de riqueza. Prosperidade é você ter as suas necessidades supridas. Algumas vezes eu disse, no começo, quando cheguei a Cambé, disse à igreja que esse era um ponto que nós precisávamos entender. E disse: saiba de uma coisa, a Bíblia nunca falou que todos nós seremos ricos. Mas a Bíblia nos garante que todos nós teremos as nossas necessidades supridas. Todos nós teremos as nossas necessidades supridas. Então ficar querendo que Deus funcione como um banco é uma oração ineficaz. Orar querendo dividir o coração entre Deus e nossos pecados é uma oração ineficaz. Oração para que eu possa viver experiências maravilhosas, ela passa pelo arrependimento. Eu preciso me arrepender dos pecados. Os pecados nos impedem de que o Senhor ouça a nossa oração. Eu preciso escolher entre ficar desfrutando dos males que o pecado acarretará sobre a minha vida ou me entregar ao Senhor e ter experiências maravilhosas. Uma oração ineficaz, por último, é querer dividir o coração entre Deus e outros deuses. E essa é uma parte que nós precisamos entender. Quando nós falamos outros deuses, nós temos muita ideia de que nós falamos de imagens, né? De esculturas. Há um livro de Timothy Keller que ele fala, o título é Deuses Falsos. E ele fala como muitas vezes nós agimos de uma forma idólatra.
por causa das nossas posses, idolatramos o nosso pensamento, idolatramos a nossa formação. Eu tenho uma formação acadêmica, eu tenho uma faculdade, eu tenho ensino, eu idolatro o meu conhecimento, eu idolatro o meu serviço, eu idolatro o meu carro, eu tenho como idolatria a minha casa, eu tenho como idolatria os meus filhos, eu tenho como idolatria alguma coisa, os meus sentimentos, a minha forma de pensar. Hoje vivemos num mundo que as pessoas são idólatras dos seus conceitos de mundo. A idolatria vai muito além. Não divida o seu coração entre Deus e outros deuses. Agora eu quero pensar sobre uma oração que é eficaz. Uma oração eficaz para que eu possa viver experiências maravilhosas. Queridos, ouça bem, há experiências maravilhosas na Bíblia. Há milagres. Quando nós lemos, eu gosto de ler e ficar imaginando a situação. Eu fico, o povo passando ali, o mar se abrindo e o povo passando, eu fico pensando. Eu tento me colocar no lugar de uma daquelas pessoas passando por ali e enxergando como era a situação. Você já parou para imaginar o mar se abrindo e você passando ali no meio, você olha de um lado tem água, do outro lado tem água e ela não atinge você? Ela não atinge. Quando aqueles homens entram na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, e a palavra diz que nem cheiro de fumaça eles tiveram, quando o homem que foi aquecer mais a fornalha morreu, só com o calor. Só com o calor. Mas aqueles 3 servos de Deus entraram e não tiveram nem cheiro de fumaça. Nada. Que experiência maravilhosa. São experiências maravilhosas que existem aqui na palavra do Senhor. Mas eu quero te chamar a uma oração em que você vive experiências maravilhosas. Nós precisamos viver experiências nossas e não de testemunhos apenas dos outros. A palavra de Deus fala que o testemunho do outro, o seu testemunho, edifica a minha vida. Meu testemunho vem edificar a sua vida. Mas o Senhor quer que nós vivamos nossas próprias experiências maravilhosas. E quando nós olhamos para João, entre João dizer, se pedimos alguma coisa e ele nos ouve, existe algo que é a chave para vivermos experiências maravilhosas. Se pedimos alguma coisa, ele nos ouve. Mas quando nós lemos inteiro, aqui 1 João 5, 14, se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. O segredo para as experiências maravilhosas é nós vivermos, é nós orarmos segundo a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? A palavra de Deus. E esse é o desafio que eu peço a você que você o tenha. Orar a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. O Senhor nos deu a palavra. O nosso desafio na oração não é inventarmos, mas orarmos o que está na palavra. Orarmos o que o Senhor, devolvermos a Ele a palavra dEle, porque é a palavra dEle e Ele vai fazer cumprir. E eu quero olhar algumas palavras, alguns textos aqui, para você verificar as experiências maravilhosas que estão por vir na sua vida se orar a palavra do Senhor. Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ore sobre esta palavra. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando olhamos essa situação tão difícil de pandemia, que já há algum tempo estamos vivendo, mas com a graça de Deus será abrandada, as pessoas têm se esfriado
na fé, na verdade elas já estavam. O Senhor tem mostrado quem está num cristianismo profundo, enraizado e quem vivia na superficialidade. Mas eu olho para essa situação e digo assim: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, independentemente da circunstância. Declare isso, ore isso: Senhor, essa é a tua palavra. Senhor, há um parente, há um familiar meu que não serve ao Senhor, que não conhece a tua graça, a tua bondade, o teu tão grande amor. Senhor, eu oro essa palavra. A tua palavra diz, Josué falou que ele decidiu: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus, eu decido também que eu e minha casa, meu filho aqui não serve ainda, mas eu quero pedir ao Senhor e o Senhor me ouve. Eu quero servir ao Senhor com ele também. Ore essa palavra. Ore a palavra de Deus. Jonas 2:2 diz assim: e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Nós sabemos que Jonas estava lá na barriga do grande peixe, e ele diz que isso é: do ventre do inferno gritei. Que dor isso daí. Mas que alívio o final do versículo: e tu ouviste a minha voz. Não importa a circunstância que você tem enfrentado, não importa as dificuldades que você tem tido, o texto diz: e tu ouviste a minha voz. Se a minha voz é embargada pelo choro, se a minha voz, poucas palavras saem porque a dificuldade é grande, a palavra de Deus diz: e tu ouviste a minha voz. Quando eu sento para orar, eu tenho a certeza de que Ele ouve a minha voz. Mesmo que você não tenha forças para orar, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, aqueles que às vezes eu não consigo ter. E tu ouviste a minha voz. Ore isso. Ore na certeza de que o Senhor ouve você. Mateus 6, 25, 26, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis ansiosos. Uma versão fala: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Sabe pelo que Deus enviou seu Filho para morrer e ressuscitar? Por você. Não pelo que você tem que vestir, não pelo que eu tenho que vestir, pelo que eu tenho que comer. Não pelo que temos que vestir e temos que comer, mas por quem nós somos, a imagem e semelhança de Deus. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Quando você olha essa palavra nos encoraja a prosseguirmos, porque há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que cuida de nós. Filipenses, o apóstolo Paulo fala, capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo, conhecidas diante de Deus. Em tudo, pelas orações e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em tudo. Ore a palavra. Às vezes estamos inquietos. Qual é o caminho que a palavra do Senhor está dizendo? Ore.
eu leio a palavra, eu leio a Bíblia e ela me fortalece. Provérbios, antes de concluir, Provérbios, ele diz assim, Provérbios 10, 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça, ele não admite a aspiração dos perversos. O Senhor não deixa o justo passar fome. Tenho lido nesses dias, de uma forma mais meditativa, o livro de Provérbios. E tenho desafiado algumas pessoas a fazerem isso. E eu quero chamar você. Salomão foi o homem mais sábio, ele pediu sabedoria quando tinha a possibilidade de pedir qualquer coisa. Ele falou, Senhor, o Senhor me dê sabedoria para que eu possa governar o seu povo. E Deus falou, pedisse bem, eu vos darei muito mais do que pediu. Se tornou um homem riquíssimo e um homem extremamente sábio. As pessoas vinham para conhecer a sabedoria de Deus. Eu tenho lido Provérbios e parado em versículo e ficado pensando. E eu quero te chamar, eu quero concluir aqui dando algumas sugestões simples, práticas e eficazes para que você possa viver experiências maravilhosas. Quando eu paro para ler Provérbios, né? Por exemplo, você pega lá Provérbios 19, 23, diz, o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum visitará. E aí eu fico pensando, o temor do Senhor. Por que o temor do Senhor? É a reverência a Deus, é a compreensão da sua grandeza, é saber que eu devo obediência a Ele. E eu tenho temor. O meu temor está ao Senhor ou o temor está ao homem? Sabe que quem você teme, a quem você teme, é a quem você serve. Se eu temo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor. Se eu temo aos homens, eu sirvo aos homens. Então eu começo a meditar, o temor do Senhor conduz à vida. E a vida eterna. E a vida eterna. E começo a pensar sobre as partes do texto. Aquele que o tem ficará satisfeito. Senhor, então... E eu começo a conversar com o Senhor. Arranca de mim o que tem me feito insatisfeito. Senhor, que eu possa chegar a Ti e me encontrar satisfeito. Cure em mim o que precisa ser curado. Sare em mim. Satisfaz. Ele diz, e mal nenhum visitará. Então eu ergo a cabeça e caminho, porque eu sei quem está comigo. Quem vai à frente é aquele que criou todas as coisas. É aquele que fez grandes milagres. E Ele deseja realizar esses grandes milagres cada dia nas nossas vidas. Então eu digo a você, separe um horário e um lugar todos os dias para orar e não negocie isso. Você sabia que o diabo derrota a maioria das nossas orações antes mesmo que elas aconteçam? Antes que eu ore, o diabo já derrota, porque ele nos afasta da oração. Ele nos afasta da oração. Separe um horário, separe um lugar. Não imagine que essa é uma luta diária, minha e sua. Às vezes nos constrangemos em olhar para as pessoas orando e pensamos assim, puxa, eu não posso nem abrir a boca aqui e falar que eu tenho dificuldade para orar. Irmãos, essa é uma luta diária de todos. Orar. O diabo vai nos afastar da oração, porque ele sabe que Deus ouve.
E quando nós oramos, Deus é fiel para ouvir e operar milagres nas nossas vidas. Separe um local. Separe um horário. Você percebe que nós somos rigorosos em cumprirmos os nossos horários no trabalho? Chova, sol, neve, geada, nós estamos lá. Nós estamos lá. Mas às vezes nas coisas de Deus, em orar, em estar na casa de Deus, nós avaliamos se a condição é boa ou não. Separe um horário e um tempo de oração para que você possa ter experiências maravilhosas. Segundo, combine a oração com a leitura bíblica. Leia a Bíblia, ore a Bíblia, medite nela. Pastor, às vezes quando eu estou lendo, eu me distraio. Irmãos, eu também. Todos nós passamos por isso. Sabe o que você faz? Deixa um papel do lado, pega uma caneta, aí você lembra, puxa, preciso ir ao banco, pagar uma conta. Aí você anota no papel. Em cima do papel você coloca assim, distrações. Aí você coloca, ir ao banco, volta para a leitura bíblica. A partir do momento que você anota no papel, o seu intelecto descansa quanto àquilo. Tem que lavar a roupa. Lavar a roupa. Quando você acabar a leitura bíblica, os seus afazeres estão anotados ali. Se você fizer isso, é algo simples que você pode fazer. Anotar as distrações. Porque Satanás é astuto. Quando ele vê você lendo a Bíblia, ele joga pensamentos para te distrair, a mim e a você. Então anotamos. Faça isso. Para que você não esqueça algo importante, mas para que você não deixe o mais importante de ser feito. Conscientize da importância da oração para a sua sobrevivência. A oração é necessária para que nós sobrevivamos. E eu oro com você agora, para que você tenha experiências maravilhosas, entendendo o que Mateus 6, 36, 33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33. O Senhor fala de todas as bem-aventuranças já no capítulo anterior. No capítulo 5, ele começa: bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, verso 3, né? Lá no capítulo 5 ele fala das bem-aventuranças, no capítulo 6 traz várias orientações. E no verso 33 tem um texto bastante compreendido, bastante sabido por nós, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Veja que tem um pedacinho, tá? E a sua justiça. E todas estas coisas, quais estas coisas? As bem-aventuranças vos serão acrescentadas. Comece por aí. Comece por Mateus 5. Comece por Provérbios. Verificando, Deus está falando, sabe? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que você possa viver experiências maravilhosas ao se deparar com Deus vivo, que é revelado a nós através da sua palavra. Que você tenha experiências maravilhosas orando a palavra de Deus, orando a verdade. Onde há verdade, a mentira não prevalece. Onde há luz, as trevas se dissipam. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Fique na paz. Deus abençoe, que o Espírito Santo traga discernimento sobre a sua vida, que o Espírito Santo traga revelação ao se deparar com a palavra de Deus. Quero orar com você. Deus, obrigado pela vida dos teus filhos, por essa igreja querida, Senhor. Que o Senhor possa derramar sabedoria e que o teu Espírito possa revelar as verdades ao mais profundo do nosso coração, ao mais profundo do nosso entendimento. Em teu doce nome é que nós oramos, Jesus. Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.